No último dia 1º de junho, 75 baleias, medindo entre 4 e 5 metros de tamanho, encalharam em uma praia do estado australiano da Austrália Ocidental. Agentes do Departamento de Gestão de Terra e Conservação da Austrália, junto com dezenas de pessoas, foram para a praia tentar salvá-las antes que fosse tarde demais. As equipes passaram o dia molhando os animais para mantê-los em bom estado e vigiando aqueles que estavam próximos à praia para que não ficassem encalhados na areia. Depois de mais de 24 horas de trabalho árduo, todas as baleias se salvaram, exceto uma que não resistiu ao cansaço e morreu. O que teria levado um cardume inteiro de baleias nadar em direção à praia, em águas rasas, colocando em risco a vida de todas? Muitas hipóteses foram levantadas, mas a mais provável, segundo os cientistas australianos, é que elas estavam provavelmente seguindo um líder doente e desorientado. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Hoje, no programa Está Escrito, o pastor Gilvan Correia apresenta o tema Ele sabe o que está fazendo. Seguir um líder desorientado é sempre perigoso e quase sempre acaba em tragédia. No ano 716 a.C., um jovem de 25 anos de idade começou a reinar em Jerusalém. Ele vinha de uma família atribulada e seu país estava sofrendo com o domínio assírio. Ezequias, este jovem rei, tomou logo no início do seu reinado uma decisão que afetaria o seu reinado, seu futuro e o de seu povo. Ele tomou a decisão de fazer de Deus o verdadeiro rei de Israel e senhor de sua vida. Aqui no livro de 2 Reis, capítulo 18, versos 5, 6 e 7, encontramos uma descrição da decisão do rei Ezequias. Por favor, acompanhe comigo, 2 Reis 18, 5 a 7. O texto diz: Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. 2 Reis 18, 5 a 7. No 6º ano do governo de Ezequias, os assírios chegaram perto. Depois de 3 anos de cerco, eles finalmente conquistaram Samaria, capital de Israel do Norte, que ficava a apenas 65 quilômetros de Jerusalém. Então a ameaça se tornou mais real no ano 702, 14º ano do governo de Ezequias. O rei Senaqueribe da Assíria dirigiu o seu temido exército para o ocidente e invadiu o território de Judá, marchando para o sul em direção ao Egito. Depois de uma vitória rápida contra o exército egípcio, ele partiu em direção a Jerusalém e no caminho conquistou 46 outras cidades fortificadas de Judá, fazendo mais de 200 mil judeus como prisioneiros. Quando o exército assírio já estava na cidade de Laquis, 46 quilômetros distante de Jerusalém, o rei Ezequias tentou uma manobra, pedindo clemência a Senaqueribe em troca do pagamento de uma multa. O rei assírio concordou e impôs uma multa de 1 tonelada de ouro e 10 toneladas de prata, um valor hoje equivalente a 30 milhões de dólares canadenses. Para conseguir pagar um valor tão absurdo, o rei Ezequias recolheu todo o ouro e prata que havia no tesouro real e todo o ouro e prata que havia na cidade. De uma hora para outra, todos estavam empobrecidos. Mas, ao pesar a prata e o ouro, descobriu-se que ainda não eram suficientes. O que fazer? Os olhos de todos voltaram-se para o templo, a principal construção da cidade de Jerusalém e um símbolo da presença de Deus entre seu povo. O templo tinha as portas cobertas de ouro puro e impressionava a todos com seu brilho intenso. Mas não havia solução, apenas lá ainda encontrava-se ouro em Jerusalém. A grande pergunta na mente de todos era: Deus permitirá que sua casa seja saqueada? Ele vai permitir que o ouro do templo seja entregue a um rei pagão? Todos estavam curiosos para ver o que aconteceria quando se tentasse retirar o ouro da casa de Deus. Alguns foram contra, dizendo que aquele ato profanaria a casa do Senhor. Outros diziam que Deus puniria os assírios por tomarem o ouro do templo. Bem, o rei Senaqueribe estava esperando o seu ouro e ninguém o queria por perto de Jerusalém. Assim, o ouro das portas e das ombreiras foi retirado e, devidamente pesado, foram enviados à cidade de Laquis e entregues ao rei assírio. Mas, para a surpresa de todos, Senaqueribe não ficou satisfeito. Ele queria mais.
Ele enviou 3 oficiais com um destacamento de aproximadamente 200.000 soldados para cercar e conquistar Jerusalém. Veja o relato de 2 Reis 18:17. 2 Reis 18:17. Veja o que encontramos aqui. Contudo, o rei da Síria enviou de Laqueis a Tartã, a Rabsareis e a Rabsaqué com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegado, pararam na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. 2 Reis 18, verso 17. A Síria estava sofrendo uma investida inimiga na frente oriental, e o rei Senaqueribe não poderia perder muito tempo sem voltar rapidamente para casa. Por isso ele queria uma conquista rápida. Não havia tempo para um cerco longo. Por isso ele enviou um destacamento tão grande do exército para dominar uma cidade que tinha pouco mais de 20.000 habitantes. Era uma proporção de aproximadamente 10 soldados assírios para cada habitante da cidade. O povo dentro dos muros estava muito assustado. O exército assírio era famoso pela frieza e pela crueldade, e ninguém, por mais de um século, tinha conseguido resistir ao cerco daquele poderoso exército. Presos dentro da cidade, os judeus, numa proporção desfavorável de 10-1, eram uma presa fácil. Todos sabiam disto, por isso os emissários do rei da Síria foram direto ao ponto. Abram os portões, facilitem a conquista, e não mataremos vocês, apenas os levaremos como prisioneiros de guerra para a Síria. Mas a questão não era tão simples assim. Abrir os portões e render-se ao inimigo significava renunciar à fé em Deus. O rei Ezequias sabia disto. Mesmo pressionado, ele mandou manter os portões fechados. Os emissários da Síria atacaram então a fé de Ezequias e despertou a dúvida no coração do povo. Eles disseram, por favor, veja o que eles disseram aqui em 2 Reis 18, 32-35. 2 Reis 18, 32-35. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Servafaim, Ena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos para que o Senhor possa livrar Jerusalém das minhas mãos? 2 Reis 18, 32-35. Do alto da muralha, o povo tentava enxergar no horizonte a poeira que indicasse a vinda de algum exército amigo que viesse em socorro deles. Mas não havia nada. Eles olhavam para o céu em busca de alguma indicação de que Deus estava preparando-se para agir, mas o céu continuava tão azul quanto no dia anterior. Nenhuma tempestade se formava, não havia raios nem trovões, nada. Apenas o sol brilhando. Então eles olhavam para o templo e lá estavam as portas desnudas com a madeira à vista. Onde estaria Deus? Eles se perguntavam, por que ele não vinha socorrê-los? Você também está vivendo uma situação semelhante agora? Sentindo-se cercada, enfrentando problemas que parece impossível vencer? Lutando contra um casamento que lhe faz chorar? Sofrendo com filhos entregues às drogas? Exatamente agora você está se sentindo cercado pelo terrível inimigo do câncer e tenta olhar o futuro na busca de um fio de esperança, mas o horizonte parece sempre sombrio. Assim se sentia o povo preso dentro dos muros de Jerusalém. Seria Deus suficientemente forte para defendê-los do exército assírio? Ou seria Deus tão impotente quanto os deuses das cidades já conquistadas? O inimigo, percebendo a fé vacilante, a angústia e a ansiedade do povo aprisionado, volta novamente ao ataque com 3 promessas tentadoras. Vamos ler juntos a primeira promessa. Está aqui em 2 Reis, no capítulo 18, verso 23. Veja a promessa do rei da Síria. Ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. 2 Reis 18, verso 13. Ter cavalo significava ter poder. Eles equivaliam aos tanques de guerra modernos. A mensagem do inimigo era clara. Se eles, o povo dentro da cidade, abandonassem a confiança em Deus, renunciassem à fé e se submetessem ao inimigo assírio, passariam da condição de prisioneiros amedrontados a senhores da guerra. Era uma inversão completa da situação. Mas a condição para esta mudança era o abandono da fé e a aliança com o inimigo de Deus. A segunda promessa dos emissários do rei da Síria está no verso 31 do mesmo capítulo 18,
do livro de 2 Reis. Veja o que diz aqui, 2 Reis 18, 31. Lemos o seguinte: Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: Fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna. 2 Reis 18, verso 31. Para quem estava vivendo a angústia de ser destruído a qualquer momento por um inimigo maior do que ele, nada mais desejável do que paz e tranquilidade. E era isso que o inimigo de Deus estava oferecendo. Comer da própria figueira, além de tranquilidade, transmitia também a ideia de longevidade. Afinal, uma figueira não produz frutos de uma hora para outra, não é verdade? Beber da própria cisterna tinha um significado profundo em uma terra com escassez de água. Mas existia um preço. Fazei as pazes comigo, era a condição imposta pelo rei assírio. Poderiam eles continuar confiando em Deus e abrir mão das promessas do inimigo? O inimigo então faz uma terceira promessa, ainda aqui no capítulo 18 do livro de 2 Reis, agora no verso 32, lemos o seguinte, 2 Reis 18, 32. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo, o Senhor nos livrará. 2 Reis 18, 32. Primeiro, o inimigo ofereceu poder. Depois, paz e tranquilidade. E agora, na terceira promessa, ele promete prosperidade. Eles seriam levados para uma terra de fartura, porque, pensando bem, não adianta muito ter poder e tranquilidade se você não tem uma mesa farta, não é mesmo? Poder, tranquilidade, prosperidade. Não é isso que todos nós queremos? Não há nenhum problema em desejar estas três coisas. O problema está no preço que estamos dispostos a pagar para tê-las. Olhando do alto do muro, aqueles quase 200.000 soldados altos, fortemente armados, com a perversidade e a maldade estampadas no rosto, assustavam e deixavam o povo com as pernas trêmulas de terror. Como poderiam eles lutar contra um inimigo tão poderoso? Por que continuar resistindo se o inimigo parecia estar disposto a ajudá-los, ainda que isso significasse abrir mão da fé em Deus e liberdade nacional? O povo pressionava o rei Ezequias para abrir os portões, mas Ezequias manteve-se firme, mantendo os portões trancados. A demora deixava os assírios agitados e havia o rumor de que eles atacariam a qualquer momento. Todos sabiam que era impossível resistir a um ataque daquele exército profissional, acostumados a batalhas sangrentas e às invasões difíceis. Deveriam continuar confiando em Ezequias? Ou seria ele um líder desorientado? Por que insistiu o rei Ezequias em continuar resistindo ao assédio do exército assírio? O segredo de Ezequias estava em sua confiança em Deus. Contra toda lógica humana, ele continuava acreditando. Não havia raios caindo ou nuvens escuras no céu. Não havia indicação de algum exército amigo chegando para ajudá-los. Não havia nada, exceto a confiança de que Deus estava junto com seu povo. No momento de maior pressão, o rei Ezequias envia mensageiros ao profeta Isaías, que morava em Jerusalém, pedindo a ele que consultasse a Deus sobre o que fazer naquele momento de profunda ansiedade e medo. Veja como o rei Ezequias resume o sentimento daquele momento em palavras marcantes, em sua carta ao profeta Isaías. O texto continua aqui em 2 Reis 19, agora, verso 3. 2 Reis 19, verso 3. Veja as palavras do rei Ezequias ao profeta Isaías. Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. 2 Reis 19, verso 3. Para Ezequias, aquela era a mesma angústia que sofre uma mulher que está sentindo as dores do parto, mas não consegue ter forças para dar à luz. Naqueles dias, quando ainda não existia o parto cesariano, a mãe que passasse por aquela experiência encontrava a morte certa. Era apenas uma questão de tempo. O profeta Isaías responde transmitindo uma mensagem divina, dizendo o que encontramos aqui nos versos 6 e 7 do mesmo capítulo 19. Por favor, veja, 2 Reis 19, versos 6 e 7. Isaías lhes disse: Dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele
ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. 2 Reis 19, versos 6 e 7. A mensagem de Deus era clara. Mantenha os portões fechados e não alincem o inimigo. Mas era apenas uma promessa através do profeta, sem qualquer demonstração visual de poder. O povo queria ver alguma coisa, mas nada, apenas o silêncio. Os representantes assírios resolveram voltar a Laqueis para consultar Senaqueribe sobre o que fazer, já que Ezequias tinha decidido confiar em Deus e manter os portões fechados. Senaqueribe já tinha conquistado Laqueis e já estava assediando Líbana, já mais perto de Jerusalém. O rei assírio fica furioso com a resistência de Ezequias e, sabendo o motivo, que o mantinha firme na decisão, envia-lhe um ultimato, uma espécie de última chance para abrir os portões. Eu gostaria que você lesse comigo o texto da carta do rei Senaqueribe ao rei Ezequias. Está aqui em 2 Reis 19, verso 10. Vejam que palavras ele usou para pressionar Ezequias. A carta dizia assim: o seu Deus, em quem você confia, lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos. Mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir? Por acaso, você pensa que poderá escapar? Os meus antepassados destruíram as cidades de Gozã, Arã e Rezefe, e mataram o povo de Éden que morava em Talassá, e nenhum dos seus deuses os pôde salvar. Onde estão os reis das cidades de Amate, Arpade, Servafaim, Ena e Iva? 2 Reis 19, versos 10 a 13. A mensagem era clara. A confiança em Deus era uma bobagem, dizia o rei da Síria. Nada poderia deter a força do exército assírio e a prova era o que já tinha acontecido a outros países. Todos tinham sua crença, sua religião e o seu Deus. Mas todos haviam sido destruídos. Por que seria diferente com Judá? Os assírios não tinham muito tempo, por isso o ataque final poderia ocorrer a qualquer momento. O rei Ezequias sabia que existia apenas uma chance de escape. Por isso ele foi ao templo falar com Deus através da oração. Lá ele estendeu a carta diante de Deus e abriu o coração, dizendo a Deus que apenas dele poderia vir o livramento da cidade de Jerusalém. O inimigo era poderoso, não havia qualquer chance do ponto de vista humano para vencê-los. Lá fora o povo estava agitado. Se os assírios resolvessem atacar, todos estariam mortos. Ezequias volta para o palácio e fica aguardando o fim daquele dia. No começo da tarde, chega uma carta, uma mensagem de Deus através do profeta Isaías. Por favor, eu gostaria que você acompanhasse comigo o que Deus mandou dizer através de Isaías. Está aqui em 2 Reis 19, ainda em 2 Reis 19, versos 32 e 33. O texto diz o seguinte: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse mesmo voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. 2 Reis 19, 32 e 33. Apenas palavras, pensava o povo. Por que ele, Deus, não faz alguma coisa? Por que ele não expulsa os assírios? Porque nada está acontecendo e nós continuamos cercados, correndo risco de vida. Porque nada muda? Porque estou aqui no desespero? Porque Deus não faz algo para eu ver se estou a ponto de acabar com a minha vida? Senhor, por favor, eu não quero palavras, eu quero ação. É assim que você está se sentindo agora? Com a promessa de Deus, Ezequias renovou a sua fé e foi em frente, mantendo a resolução de não abrir os portões. O povo, dentro do muro, começou a se preparar para aquele que poderia ser a última noite, aquela que poderia ser a última noite. A partir do momento em que o sol começou a esconder-se no horizonte, pais e filhos iniciaram as despedidas. Ninguém imaginava que poderia sobreviver àquela noite. Os pais certamente seriam mortos no muro e os filhos levados para a Síria. A ousadia de Ezequias de continuar acreditando em Deus naquele momento de angústia tão profunda poderia custar um preço alto para Judá. À medida que as horas passavam, a ansiedade ia aumentando. Os assírios poderiam atacar a qualquer momento. 10 horas da noite, nada ainda. Não havia movimento no acampamento assírio. A noite escura dificultava a visão. O que estariam eles preparando? O que faria Deus para proteger o seu povo?
Já era madrugada e os assírios ainda não tinham se aproximado do muro. Ninguém conseguia dormir. O terror estava estampado no rosto de todos. Finalmente, as primeiras luzes do dia começaram a surgir, deixando o céu alaranjado. Os assírios não tinham atacado. Do alto do muro parecia que ainda não havia movimentação no acampamento inimigo. Com a claridade mais intensa, era possível ver que os assírios continuavam deitados, dormindo em pleno dia. Como poderiam dormir num momento como aquele? Estariam preparando alguma coisa? Quase ao meio-dia, a curiosidade venceu. Havia qualquer coisa, no mínimo, estranha com aqueles quase 200 mil assírios. Quem poderia continuar dormindo ao ar livre com aquele calor tão intenso? Os portões foram abertos e alguns oficiais do governo foram enviados ao acampamento assírio para descobrir por que eles ainda continuavam dormindo. A surpresa foi muito grande. Eu gostaria que você ouvisse da Bíblia. Aqui em 2 Reis, no capítulo 19, 35 e 36, tem o relato daquele dia, daquela noite, o que aconteceu naquela noite. Por favor, veja comigo, 2 Reis 19, 35 e 36. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu, no arraial dos assírios, 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, e voltou e ficou em Nínive. 2 Reis 19, 35 e 36. 185 mil. No silêncio da noite, sem raios ou trovões, o anjo do Senhor levantou-se para defender o povo de Deus. Apenas um representante do céu aniquilou o mais poderoso exército daqueles dias. Não existem impossíveis para Deus. Não importa o problema, não importam as possibilidades, Ele é suficientemente forte para transformar qualquer tragédia num momento de vitória. Aqueles que confiam nele nunca serão decepcionados, porque o Senhor não abandona aqueles que colocam a confiança nele. Raios podem não explodir no céu, pode não haver trovões ribombando nos ares ou coisas sobrenaturais acontecendo, mas mesmo assim, no silêncio da noite, o Senhor está agindo. Não importa o tamanho da sua dor, não importa o que o médico tenha dito, não importa o que todos dizem, aqueles que confiam no Senhor não serão decepcionados. O dia que poderia ter sido o mais triste da história de Jerusalém tornou-se um dia de festa. As pessoas se abraçavam e choravam de alegria e alívio. A vida estava salva, a família não seria perdida, porque o anjo do Senhor estava presente para defendê-los. O anjo do Senhor está presente para defender você. Não tenha medo. Você não está sozinho, apenas continue confiando. Porque o verdadeiro líder, o nosso Deus, sabe onde está indo. E aqueles que o seguem jamais ficarão encalhados na praia. Você só precisa confiar. O rei da Síria havia exigido um pagamento de cerca de 30 milhões de dólares canadenses para não invadir Jerusalém. Todos ficaram empobrecidos para pagar aquele valor absurdo, mas revistando os soldados assírios mortos e recolhendo os objetos de valor e armas, o povo de Judá encontrou uma fortuna inimaginável. Fico imaginando se cada soldado, trazendo consigo entre joias, pedras e mesmo ouro das conquistas anteriores, além das armas, tivesse em média objetos no valor de 5 mil dólares. Faça a conta, 5 mil dólares vezes 185 mil. Quanto será? Isto mesmo, 925 milhões de dólares. Dias antes haviam perdido cerca de 30 milhões e parecia tanto, mas agora Deus estava devolvendo os 30 milhões corrigidos com juros incalculáveis. Perderam 30 milhões e agora recebiam 925 milhões. Só o nosso Deus pode transformar a tragédia em vitória. Essa pode ser a história de sua vida. Não olhe apenas para a sua tragédia, olhe também para aquele que pode transformá-la em vitória. Continue confiando, volte-se para o Senhor, ainda que você não entenda, ainda que você não consiga ver as pegadas por onde o Senhor passa, continue confiando, porque quando tudo parece perdido, Ele está trabalhando para mudar a história, a sua história. Apenas continue confiando. Oremos. Querido Deus, por favor, nos ajude a confiar em Ti em todas as circunstâncias da vida. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe,
Para nós foi um prazer saber que você esteve aí desse lado acompanhando o nosso programa. Queremos oferecer-lhe hoje a oportunidade de ter lições sobre a Bíblia através do curso A Bíblia Ensina. São lições muito simples e curtas e que vão ajudá-lo a ter uma compreensão muito interessante da Bíblia e do plano de Deus para você. Veja quantas vezes nós temos insistido com você para aproveitar essa oportunidade. Será que Deus não está insistindo com você para pegar o telefone e ligar para nós? Você poderá optar por ler ou por ter essas lições particularmente ou com o apoio de um instrutor voluntário do nosso programa. E se completarem essas lições, ofereceremos gratuitamente uma Bíblia. Vamos lá, pegue no telefone, ligue para nós. Lembre-se, a sugestão é nossa, mas a iniciativa é sua. Fico esperando a sua chamada. Para você solicitar a sua oferta de hoje, basta chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. Chame agora mesmo 416-259-8608. Lembre que a oferta é gratuita. A operadora necessita de seu nome, endereço, número de telefone, juntamente com o nome da oferta que você deseja. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Você receberá em sua casa gratuitamente a oferta solicitada, sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Chegou a hora de dizer até breve, mas lembre-se, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.